Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, estamos aqui uma vez mais para a nossa última lição do terceiro trimestre de 2022, resistindo às sutilezas de Satanás. Então, nós já falamos de várias sutilezas no decorrer deste trimestre, os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, da imoralidade sexual, da normalização do divórcio, do materialismo e do ateísmo, ideologias contrárias contra a família, relativização da Bíblia, o enfraquecimento da identidade pentecostal, movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da monomia cristã, sutileza das mídias sociais, sutileza da espiritualidade holística e agora, fechando o nosso trimestre, resistindo às sutilezas de Satanás. O texto áureo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. A verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Então vamos nos submeter ao Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está também em Tiago, capítulo 4, versículos 4 ao 10, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão a Escritura diz: o Espírito do Senhor em vós que habita tem ciúmes? Que habita em vós tem ciúmes? Antes, dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai os vossos corações, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A nossa leitura diária hoje se encontra em dois textos. O primeiro está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo também de número 2. Então vamos por aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E o outro texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e o versículo de número 5, que diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Então, a primeira coisa para resistir às sutilezas de Satanás, como nós já falamos aqui, é se sujeitar a Deus, e de acordo com a nossa leitura diária, é ter o Senhor Jesus Cristo como o centro das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Priorizar o Senhor e sua palavra. A introdução diz assim: observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual ela foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento da fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Então aqui ele já explanou o que vamos ver no decorrer da nossa última lição desse trimestre. E a palavra-chave é resistir. Nós estamos falando de resistir ao inimigo. Se vamos resistir, então a primeira coisa também que nós temos que fazer, uma das coisas fundamentais,
é não dar legalidade ao inimigo, é não dar brecha, né? Um português mais claro, é não dar brecha para que ele possa flertar, para que ele possa nos enganar, para que ele possa nos enredar, para que ele possa nos seduzir. Estamos em uma batalha e precisamos nos munir de armas espirituais para, se quisermos vencê-las, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e amanhã a gente já volta com os tópicos da nossa lição. Amém? Deus abençoe.